paz do Senhor Jesus, vou estar lendo aqui com vocês, compartilhando, a palavra do Senhor. Deus ele tem falado muito esses últimos tempos com cada um de nós, pessoalmente e ao mesmo tempo com todos, individualmente e com todos ao mesmo tempo. Salmo 51, que diz assim: Confissão, Salmo de confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concedeu-me a minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a verdade. Purifica-me com isopor, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Escondi a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo, gente, esse salmo, Tá falando sobre confessar diante do Senhor os pecados, Aqui, salmos de Davi. E muitos desses salmos são orações que ele fazia ao Senhor. Através do salmo, a gente também consegue aprender como orar, Para quem não sabe orar muito bem. Eu gosto muito de ler salmo porque assim, quando eu vou me apresentar em oração ao Senhor, Eu gosto de estar lembrando de algumas passagens de salmos e acrescentando nas minhas orações. Porque é muito lindo, porque a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração do Senhor. E quando a gente também decidimos isso para nossa vida, Tudo muda. Quando decidimos ser a pessoa que Deus quer que a gente seja, a pessoa segundo o coração de Deus. Aquela pessoa que procura fazer a vontade do Senhor e agradar a Deus. E nesse salmo, Deus está nos trazendo a memória de quanto nossa vida é necessitada dele, da presença dele, E de que sem ele a gente não somos nada. Somos apenas um pó, como uma neblina que desaparece ao vento a qualquer momento, A nossa vida nessa terra, ela é passageira. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo é que nós estamos nos últimos tempos, no tempo ao qual a gente deve se render aos pés do Senhor e pedir que a misericórdia dele seja sobre a nossa vida. E é tão incrível porque mesmo a gente sendo infiéis com Deus, falhos com Deus, ele continua fiel, É algo lindo de se ver porque é o caráter do Senhor. Ele não muda o caráter dele, isso faz parte dele. Ele continua sendo fiel até quando a gente falhamos com ele. As misericórdias de Deus têm sido muito grandes sobre a vida de cada um de nós. E se hoje a gente despertamos, é porque Deus ele tem sido grande o seu amor por nós, tem tido grandes misericórdias sobre a nossa vida.
E Ele está nos dando a oportunidade de recomeçar e fazer diferente. Muitas das vezes, quando a gente pecamos, o inimigo ele vem falar na nossa cabeça, dizendo de que a gente não merecemos o perdão. Realmente não merecemos. Mas o amor de Deus é incondicional, que cobre todas as coisas. O amor de Deus é puro, verdadeiro e sincero. E o amor também é perdão. É por isso que Deus também nos ensina a perdoar o nosso próximo. E muitas das vezes é necessário a gente se perdoar também por coisas que a gente fizemos, né? O que Deus quer trazer à nossa memória é que é tempo de confissão. É tempo de arrependimento. É tempo de ser verdadeiros com o Senhor. Porque Deus ele diz que vem em busca de verdadeiros adoradores. Adoradores a qual o adoram em espírito e em verdade. Deus ele não quer que o nosso amor seja somente da boca para fora. Mas ele diz na sua palavra que o nosso amor tem que ser de fato e verdade. E qual é esse amor que é de fato e verdade? Aquele amor que é provado nas obras, nas ações diárias, nas escolhas. Assim também é o amor ao próximo. Não somente uma palavra eu te amo. Assim como nós, seres humanos, não aceitamos somente ouvir das pessoas eu te amo, mas queremos ver provas, esse amor demonstrado em atitudes concreto, né? E do mesmo jeito Deus deseja que o nosso amor por Ele seja provado nas ações, nas atitudes. E Ele diz, aquele que me ama guardará a minha palavra. Ele está dando já uma dica. Qual a forma de mostrar o nosso amor por Ele verdadeiramente? É obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo fiel aos princípios do Senhor, aos valores a qual o Senhor tem nos ensinado, e ser pessoas de caráter, pessoas diferentes, e escolher, mesmo diante de todas as dificuldades, diante das tentações, escolher renunciar à nossa vida para viver com Cristo. Essa é a vontade de Deus, né? Porque Deus diz, Jesus fala que aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo. Tome a sua cruz e segui-lo. Então é necessário a gente carregar a nossa cruz todos os dias e jamais desistir e esquecer do Senhor. Devemos esperar no Senhor porque o tempo está chegando. Muitos sinais já têm acontecido. E o que Deus ele tem esperado de nós é fidelidade. Ele disse que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que nós estamos sendo verdadeiros ao Senhor? Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. O que é que Deus está nos trazendo à memória nesse momento? É de que não é somente estar na casa dele, não é somente ler a palavra dele, não é somente louvar o nome dele, não é somente se ajoelhar e orar, mas é fazer tudo isso ser verdadeiro diante dele. E não somente um teatro, não somente uma farsa. É sobre a gente estar dentro da casa dele, falando a verdade, permanecendo na verdade. E quem é essa verdade? Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está dizendo é sobre fidelidade, né? Ser fiel ao Senhor é uma escolha diária. Uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Renunciar à nossa vida para viver para Cristo. Renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos vícios, para viver verdadeiramente o chamado e o propósito de Deus para nossas vidas. O verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia. Muitos têm pregado o evangelho fácil. Aqueles que dizem que servir a Deus é fácil, é mentira. Não é fácil, porque não é fácil você renunciar ao seu próprio eu, não é. Mas vale a pena. Vale a pena porque tem algo maior nos esperando. Vale a pena porque Jesus entregou a sua vida por nós. E nessa terra nós também devemos entregar a nossa vida por Ele, como demonstração também do nosso amor por Ele. Entendeu? Ele nos escolheu primeiro e está nos dando também a oportunidade de escolher Ele. Deus, Ele nos ama tanto. É tão lindo de se ver como Deus, Ele cuida da gente. Talvez você esteja pensando que Deus te desamparou, mas é mentira do diabo. Você não está só. Deus, Ele diz que por mais
Que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele jamais se esquecerá de ti. O Senhor, ele não esqueceu de você. Você não está sozinho. Você pode confiar no Senhor. Você pode escolher Ele hoje para a sua vida. Você pode escolher ser transformado verdadeiramente. Deus, ele diz que ama um coração quebrantado, que ama um coração sincero. E o que é que Deus está falando? É estar na casa dele, mas não somente com o corpo, mas com a alma, com o espírito, com o desejo de estar ali, adorando e servindo a ele. É se ajoelhar e o que você falar, quando você levantar, cumprir de verdade com as suas palavras. E não somente deixar palavras saindo da sua boca. Por isso Deus diz, não se apresse nas palavras. Porque Deus, ele não quer somente coisas sendo ditas, mas ele quer verdade em tudo. Jesus, ele é essa verdade. Então, ele quer que a gente também leia a palavra dele, mas não somente ler e ouvir, mas praticá-la, que é a mais importante de todas. Que é uma das coisas mais importantes, é praticar a palavra do Senhor. Naquele dia só subirá, no dia do arrebatamento da igreja, aquele que está sendo fiel a Deus, aquele que está cumprindo a palavra de Deus e que está vivendo a vontade do Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar hoje, segundo o que Deus tem tocado no meu coração.